Bem-vindo e bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Irmão e irmã, você está acompanhando conosco nosso querido irmão marista Afonso Murad explicando os dogmas marianos. De um modo especial, nós estamos vendo sobre a maternidade divina. E hoje nós queremos aprender um pouco mais com o irmão a respeito da história desse dogma, dos concílios, para até chegar então ao dogma que temos. Qual que é a origem, irmão, e quando ele foi proclamado dogma? Aqueles que conviveram com Jesus perceberam que aquele homem de Nazaré, quando morre e ressuscita, vem à luz que ele é o Filho de Deus. E isso vai evoluindo no pensamento dos cristãos dos primeiros séculos. E havia uma certa dificuldade, à medida que o cristianismo entrou em outras culturas e saiu do judaísmo, de entender como é que Jesus, ao mesmo tempo que era um homem para valer, nasceu, viveu, morreu, e depois recebeu a graça de ser ressuscitado por Deus, ao mesmo tempo era o Filho de Deus, e que, portanto, tinha alguns atributos divinos sem atrapalhar a sua divindade, aí a sua humanidade. E com isso foi sendo resolvido pelos concílios. Então, houve um primeiro concílio, que é o concílio de Nicéia, e desse concílio nasce aquele credo que a gente recita na missa, né? E principalmente o credo niceno-constantinopolitano, onde fala que Jesus é o Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, e que por nós homens, para nossa salvação, se fez homem e morreu, viveu, morreu sob Pôncio Pilatos. Essa questão, gente, não se resolveu de uma hora para outra. Então, lá pelo ano 430, imagino que é isso, né? Havia dois grupos na igreja que tinham ideias diferentes sobre isso. Um grupo coordenado por Nestório, que dizia, gente, nós temos que crer com firmeza que a humanidade e a divindade de Jesus são duas dimensões da mesma pessoa, mas não pode estar confuso. Então eles ressaltavam que eram como, vamos usar uma imagem moderna, dois andares de um prédio, entendeu? Primeiro andar aqui embaixo é a humanidade e em cima a divindade de Jesus. Havia um outro grupo, coordenado por São Cirilo, que dizia, gente, não pode ser assim, porque Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, Filho de Deus e ser humano. E tudo que se afirma sobre Jesus como ser humano vale também para o Filho de Deus. Então, quem sofreu na cruz não foi só o lado humano de Jesus, foi também o Filho de Deus. Quem se encarnou e viveu todo o processo de crescimento, como fala Lucas, Jesus cresce e dá sabedoria e graça, é a pessoa inteira de Jesus. Aí então se constitui em 431 o concílio de Éfeso. O que é o concílio de Éfeso, a cidadezinha de Éfeso, que hoje está na Turquia, que eu tive a graça de visitar? Se a humanidade e a divindade de Jesus se comunicam, então Maria, aqui olha o detalhe, Maria então não é a mãe só do lado divino de Jesus, ou do lado humano, é das duas dimensões de Jesus. Então nós podemos afirmar que Maria é a mãe do Filho de Deus encarnado, das duas dimensões de Jesus. Tanto que a palavra que eles usavam na época, no grego, era Theotokos, aquela que dá a luz fisicamente ao Filho de Deus encarnado. Elas não falavam Theometer, a mãe de Deus, mas aquela que dava a luz. Depois, com o tempo, a devoção foi crescendo, se adotou a palavra Maria, Mãe de Deus. Mas o que nós afirmamos é que ela é a mãe do Filho de Deus encarnado, da pessoa inteira de Jesus. Então assim a gente termina mais esse programa entendendo um pouco mais do dogma da maternidade divina de Jesus, da maternidade divina de Maria, né? E amanhã nós continuamos com o Escola de Maria e você é convidado a continuar conosco, aprendendo a entender mais os dogmas marianos. Até o próximo encontro.